Fala galera do Tech Aplicado, como vocês estão? Tudo bem? Bem-vindos ao nosso primeiro vídeo, que vai se tratar sobre mesa de som. Esses vídeos vão ser divididos entre básico, intermediário e avançado. Não se trata muito da dificuldade de se aprender, e sim da quantidade de vezes que você acaba utilizando, da frequência. Os básicos são aqueles que você usa quase toda hora que vai montar o som. O intermediário, aquele que não é obrigado a usar, mas é recomendado e você não chega a precisar usar tanto. Avançado é aquele que você quase não usa na maioria das situações, mas que você pode optar para utilizar de alguma melhoria. Além disso, eu venho aqui adicionar e reforçar que esse conteúdo é feito por uma pessoa que não é profissional na área, não sou uma pessoa sonoplasta, só alguém que teve uma experiência, foi atrás, estudou, viu um monte de vídeos e ganhou uma certo conhecimento e experiência e queria passar para vocês de forma que para aqueles que querem ter uma pequena noção de como funciona, aqui pelo menos você aprende. Na descrição tem, caso você não queira ver o vídeo, queira ver alguma coisa rápido, tem um material didático ali ajudando a entender mais ou menos como funciona, mas nos vídeos vai estar tendo mais detalhes. Recomendo vocês também olharem outros canais de vídeos, também está na descrição canais para onde eu estudei um pouquinho e achei muito bom, tem minhas recomendações. Dito isto, fique agora com nossa aula básica, né? Bom, antes da gente começar realmente na mesa de som, é de grande importância que a gente entenda sobre cabos. Aqui nós temos os principais que a gente geralmente vai utilizar, que é o que chamamos de cabo XLR e cabo P10. Cabo XLR tem essa característica em que isso aqui é um XLR macho e um XLR fêmea. O XLR macho é aquele que vai enviar energia para o XLR fêmea, ela que recebe, esse que manda. Esse aqui também é o que chamamos de cabo P10. Esses cabos B10 aqui, ele é geralmente utilizado para instrumentos, enquanto o XLR é para microfone. Então a gente tem que deixar isso na nossa cabeça. Só que existe uma certa característica quanto a isso. Por quê? O que acontece? A longa distância, pode acontecer de que eu esteja querendo conectar o meu som com a minha mesa de som, só que ela está lá longe. Eu não posso utilizar esse cabo, pelo menos não é recomendado, por questão que ela é conhecido como cabo desbalanceado, de alta impedância. O que quer dizer essa impedância? É como se fosse a resistência contra o som que está indo. Então, é como se tivesse a energia passando aqui e a impedância atrapalhando. Então, à medida que ela chegar a longa distância lá, o que vai acontecer? O som vai sair distorcido na mesa de som, com ruído. Então, acaba não sendo ideal quando há longa distância esse tipo de cabo. Mas a gente vai ver que, não é só porque, esse aqui não é tão bom que eu só vou usar isso. Não, a gente vê lá no nível avançado, daqui a pouco, que tem uma maneira de a gente transformar isso aqui em basicamente um de baixa impedância, balanceado, que é esse cabo aqui, que a longas distâncias ele consegue ainda manter o sinal bom, sem ruído, sem distorção. Então o que a gente vai ver lá é basicamente como a gente transforma isso aqui, alta impedância, em baixa impedância, que é por meio de um direct box. Dado tudo isso, existem outras sim variedades, existe um XL macho com P10, XLR fêmea com P10, mas geralmente a gente utiliza esse tipo de cabo. Entendido isso, vamos finalmente para a mesa de som. Estamos vendo aqui agora a nossa mesa de som. Vamos usar essa analógica. Aqui a analógica, essa digital. Qual é a diferença? A diferença basicamente é que na digital, além de ter mais recursos, eu consigo ter muito mais canais economizando espaço. Por exemplo, isso aqui a gente tem o que chamamos de 32 canais, só daquele lado. E aqui mais 16. Ou seja, você vê o tamanho que ficaria se fosse analógica, porque aqui tem 8 canais e é basicamente 8. Então, a ideia de uma analógica, além de ser mais fácil, traz mais recursos, ela economiza espaço. Quer dizer que eu sou obrigado a comprar uma digital? Não, isso aqui é mais para algo mais avançado. Enquanto isso aqui é para algo que a gente usa naturalmente, não tem tanta complicação. Então, após você entender o que é isso daqui, como é que usa uma analógica, você consegue entender como utiliza esse daqui. Dado isso, vamos começar. Bom, então vamos agora para nossa ideia de como usar a mesa de som. Isso aqui é uma mesa VEDO 208, ou seja, com 8 canais. Mesmo que ela seja diferente da sua, não quer dizer que vai mudar alguma coisa em como você vai manipular. A única questão é que ela pode ter alguns recursos diferentes, e é por isso que é necessário que você sempre procure sobre sua mesa de som, porque você vai ter alguma coisa diferente se não for igual a minha. Aqui a gente tem 8 canais, em que, basicamente, um canal é como se fosse uma coluna dessa, em que o que é cada componente? Aqui é o que a gente chama de input, entradas, ou seja, input e entrada. É a mesma coisa, é onde vamos enviar sinal. Lembra que é um XLR fêmea? Então, a gente envia por meio de um XLR macho
para cá e ele vai percorrer toda essa distância aqui e enviar para a caixa de som. Essa é a raciocínio que a gente tem que ter. Isso aqui é o que chamamos de entrada de linha, que é o que a gente usa exclusivamente para instrumentos. Existem casos que já aconteceu comigo de, por exemplo, eu ter que usar eu ter que colocar para um instrumento aqui e funcionar, e aqui não funcionar. Mas isso às vezes é do instrumento. Para caso geral, o instrumento são de linha e microfone para XLR. Entendido isso, vamos agora compreender o que quer dizer cada coisa aqui. Isso aqui é o que a gente chama de ganho, gain. O que ele faz? Vamos imaginar que é como se fosse a sensibilidade do microfone a captar som. Então, quando a gente aumentasse esse ganho, a gente vai aumentar a sensibilidade dele a captar som. A gente vai ver isso na prática, né? Isso daqui é a equalização, é quando a gente quer de agudo, médio, grave. Isso aqui já no nível intermediário, que é o que a gente vai ver. E é algo básico para vocês. É algo que é necessário ter mais um conhecimento do que é essa parte aqui da mesa de som. Aqui nós temos os auxiliares. Isso aqui é o que eu vou dizer. Aqui a gente vai ver também no nível intermediário, que é um auxiliar. Mas é o que eu vou aumentar de cada canal para mandar para o auxiliar. Isso aqui é um canal de efeito, em que eu vou adicionar reverb, delay ou qualquer outro tipo de efeito. E pan para mandar para a esquerda ou para a direita da caixa. Isso aqui é simples. E por fim, o que chamamos de fader. Esse fader, isso aqui é individual para cada canal. E é como se fosse o volume. Não quer dizer isso aqui é o volume. Eu quero deixar mais alto o som. O ideal é mais intenso o som, no caso, né? Aumentar a intensidade do som. Eu deixo aqui. Eu mexo aqui. Aqui a gente vai entender que aqui não é como se fosse a intensidade, o aumento do som. Isso aqui é como se fosse a captação. O que a gente muda é aqui. E aqui a gente tem o que chamamos de master. Isso aqui é uma parte importante que a gente tem que compreender, que é onde a gente vai manipular o som que vai estar sendo enviado para a caixa de som. Aqui a gente manipula do canal e aqui a gente manipula o que a gente quer mandar para a caixa de som. Isso aqui é o que chamamos de master, L-R. LR, por quê? Porque caso eu queira fazer um som estéreo, ou seja, que a pessoa consiga escutar de maneira diferenciada tanto o lado esquerdo como direito, eu consigo manipular aqui. Outra coisa agora nós temos os nossos outputs, que é o que? A nossa saída. Aqui a gente tem o que chamamos de LR, que a gente vê que tem tanto o XLR fêmea, aqui um XLR macho, para que eu possa colocar um XLR fêmea e mandar sinal para a caixa de som. Aqui um P10LR. Aqui uma parte de efeito, em que você manda o efeito e você manda o sinal, o som da caixa, né? O som que está aqui na mesa de som, para um local que vai fazer o efeito e ele vai mandar de volta aqui. Aqui é um auxiliar, onde a gente vai mandar o som para um auxiliar, para que a gente possa fazer toda a manipulação aqui. E fone para que você possa escutar, né? Por meio de um fone de ouvido. Isso aqui é um P10 e cada um varia de várias formas, a forma como você quer usar seu fone de ouvido. Aqui a gente tem o áudio geral do auxiliar, o tape input, que é como se fosse... O tape input, porque deu uma cortada, serve para que eu possa passar por meio de um cabo RCA, de um celular ou de um notebook, algum aparelho, para a mesa de som, que é naquele local lá em cima, no canto superior direito, no vermelho e branco, mas que não existe muita necessidade, já que essa mesa de som tem Bluetooth, a maioria das atuais, entre as outras. Então não tem muita necessidade de eu entrar muito a fundo nisso. Temos aqui também o headphone. O headphone é que vai ter o fone, pro volume do fone no geral daqui da camada de som. Outra coisa que é comum na VDO aqui é que ele tem um Bluetooth e um pendrive. Então eu posso tocar música e aqui ele permite com que eu aumente o volume da música por aqui. Se eu apertar esse botão, vocês não estão vendo? Aqui ó, ele vai para os canais 7 e 8, ou seja, para esses dois canais aqui. Que eu vou estar manipulando, se eu quero manipular em L e R, nesse mesmo sentido. Ou posso desapertar e manipular aqui. A gente está vendo esse botão mais 48 volts. Esse botão aqui é basicamente para quando a gente quer usar microfones condensadores. O que é esse microfone condensador? É um microfone que basicamente é usado muito em podcasts, que você sempre vê. Esse é um tipo de microfone condensador que necessita de mais energia e a gente precisa apertar. Dado isso, vamos agora para a nossa caixa de som. Agora vamos para a nossa caixa de som, em que tipo varia para cada um, o qual você usa, mas o raciocínio é o mesmo. E vamos entender o seguinte: é legal que você entenda cada componente daqui, da sua caixa de som. Mas aqui é tipo, no geral, a forma como eu quero manipular o som no geral. Eu não quero
alterar ali especificamente na som. Aqui eu posso alterar da forma que eu quero que ele mande. Devemos ter cuidado em não exagerar em cada um desses por uma questão que vamos dar o que chamamos de microfonia, que a gente vai ver o que é, mas é justamente algo que pode complicar. Então não exagere no seu ajuste. Mas o foco é, pessoal, onde é que eu vou conectar meu cabo? É necessário você entender uma leitura. Ó. Se eu vou usar só meu microfone, eu vou usar aqui. Aqui é para P10 e aqui para XLR fêmea, né? Então a gente manda o macho. Isso para o microfone e eu altero o volume por aqui. Temos o que chamamos agora entrada de linha. Entrada de linha é onde a gente vai mandar a nossa mesa de som. Perceba que é um XLR fêmea. Então é necessário você olhar qual a entrada da sua caixa de som que você vai usar para poder manipular da melhor forma. Deixa eu ajeitar aqui para vocês. Então, a gente entende que é aqui que a gente vai mudar o sinal e a gente tem o que? Toda a classificação, o nível de linha, o som do nível de linha, o volume geral da caixa de som, a equalização dos agudos e assim por diante. Aqui a gente percebe que aqui é o que chamamos de saída de linha. O que é essa saída de linha? É um output, em que o que eu mandar para cá, ele vai também mandar para as pessoas. E ele também por trás vai enviar para outro cabo, que caso eu queira, por exemplo, não tenho como conectar na minha mesa de som outro cabo com outra caixa de som, não. Então eu posso pegar aqui, que ele vai mandar o som que está vindo para outra caixa de som também, de forma que fique igual. Lembre-se de ajustar aqui. Então é basicamente o que serve. E ligar, nós sabemos que é sempre um botão para ligar. Então vamos agora se preparar para a montagem. Vamos montar nosso som. Lembra que a gente viu que a mesa de som, ela tem uma saída XLR fêmea, macho, né, no caso. Então a gente meio que pegaria esse daqui no qual ele vai mandar o sinal para a fêmea, e isso daqui é o que a gente utilizaria para a caixa de som, que a gente viu que é uma entrada de linha XLR fêmea lá, né? Então a gente usaria esse. Lá tem um P10, a gente poderia usar? Poderia usar P10 ou um fêmea P10, isso também funcionaria. Só que lembra daquela questão do cabo balanceado, desbalanceado? Então, optamos por esse. É de grande importância que vocês tentem deixar o cabo de vocês arrumado, por uma questão de que se o cabo está ruim, o som vai ficar ruim. E às vezes é mais difícil você identificar se o cabo está ruim do que algum equipamento ou outra coisa. Então, tenham cuidado. Eu uso aqui o que chamamos de uma abraçadeira reutilizável para ficar fácil. Então vamos fazer a conexão, né? Pegar aqui a nossa mesa de som. Vamos pegar quem é a fêmea. A fêmea é essa. Geralmente eu recomendo você pôr no L, né? Você pode pôr no L, mas não tem nenhum problema você pôr no R. Pois, ó. Aí você aperta para tirar. Lembre-se, para tirar não puxe. Tem isso aqui para você apertar e tirar. Isso aqui ajuda a fixar. Ó, pus. Pronto. Agora eu vou pôr meu lá para caixa de som. E o cabo macho, vamos conectar aqui, ó, na entrada de linha e verificar, né, qual é a forma e bota. Pronto. Aí agora é só conectar na tomada e não liga por enquanto. Por quê? Porque existem passo a passo. Vamos na calma. Conecta na tomada primeiro. Por que eu falei calma? Porque devemos entender que existe uma ordem pra gente ligar, né? Deixa eu botar aqui pra trás. O que acontece? Todos os nossos sons aqui tem que estar para baixo, até o master. E a ordem de ligação, de ligar, né, o som, para ligar, né, tem uma ordem para desligar e para ligar. Para ligar, eu primeiro ligar a mesa de som e depois faço as conexões e depois eu ligo sim a caixa de som. Então, vou primeiro fazer as comunicações e depois ligar a caixa de som. E sempre lembrando, deixando aqui para baixo. Isso aqui é importante para evitar uma explosão no som, alguma coisa. Isso aqui não precisa se preocupar por enquanto, mas deixe tudo abaixado. Vamos fazer as outras conexões, vou fazer só mais duas para que a gente possa compreender melhor como funciona. Pronto, eu peguei esse microfone aqui, ó, um microfone dinâmico, não tem nenhum problema. E vamos pegar o que? Um XLR fêmea, ó, porque é a entrada aqui. Isso aqui, esse microfone é balanceado, já, então não tem nenhum problema. Conectou. E vamos conectar por meio de uma entrada macho aqui, ó. Tá conectado. E como é que eu verifico se está conectado, né? Eu falo no microfone. Ó, vamos falar no microfone aqui, ó. Aumentar o volume, ó. Oi. Oi. Vou botar aqui no R. Oi. Som. 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 Oi. Você está vendo que está saindo esse é lá do R. Por que não está saindo som ainda?
porque eu botei no lado L. Por acaso, então quando eu levantar aí vai sair o som. Mas por que eu tô fazendo isso daqui? Para que não, por enquanto, não precise sair, não saia som dali. Então, como é que a gente faz o ajuste de ganho, né? Que a gente está sempre querendo. Ó, perceba que eu estou, ó, diminuir o ganho. Diminuir o ganho, olha a diferença. Vou aumentar, ó, olha como é que tá. Se eu tirar o limite, ó como é que fica, tá vendo? Então é legal que você saiba deixar isso aqui equilibrado. Deixe no 5 ou no U aqui, que pode ser o ideal. Aqui, ó, a gente vai falar como é que você ajusta o ganho. Isso é individual para cada pessoa. Por quê? Porque cada pessoa tem a sua forma de falar ou de cantar. Então você vai pedir para que ela possa falar ou cantar normalmente. E você vai ajustar o ganho de forma que, tá vendo, ó, que eu tô falando e tá chegando no menos 5, uma vez bipando aqui, ó, tá vendo, ó? Oi, som, oi. Você pode falar à vontade, fale como você fale. Você perceba que ele tá quase bipando aqui, ó. Tá indo sempre chegando no 0. Ficando meio que amarelinho. Mas ele não bate toda hora, bate uma vez ou outra. Se aumentar o ganho, ó, oi, tá vendo? Mas eu não preciso necessariamente. Depende. Mas o ideal é que o quê? O som pra mim chega até esse 0. Se ele ficar passando muito, já não tá ideal. Ele pode ficar um pouquinho mais pra trás? Pode, não tem nenhum problema. Mas é como eu falei, depende muito do uso e do que você vai querer no som. Mas não ouse passar daqui. Extrapolar, não precisamos extrapolar. Existem equipamentos que eu preciso realmente extrapolar aqui, mas que não são configurados e que não são aqueles equipamentos baratos. Então, acaba não sendo ideal. A equalização não precisamos nos preocupar, e aqui o volume, né? É simplesmente que vamos ver agora por enquanto. Vou fazer uma outra conexão com outro tipo de microfone para vocês verem a diferença. A gente agora tem microfone sem fio. Esse aqui é aquele baratinho que você compra numa loja aí. E aqui, ó, tá ligado, né? Liguei. Vou conectar aqui, ó, botar num de linha. Ah, mas é microfone, é porque a conexão dele é assim. Então, deixa dessa forma. Você pode transformar em baixa impedância por meio dos direct boxes, que é algo do nível mais avançado, para poder fazer o ajuste. Mas vocês vão ver a diferença, ó, tá ligado? Tá. Vou ligar esse microfone. Vamos ver como é que tá ficando o bip ali, ó. Vou aumentar o volume, ó. Oi. Tá vendo, ó? Que até, ó, no ganho no meio tá ruim, ó. Vou aumentar o ganho. Quando aumenta o ganho, fica melhor. Só que é o porquê, ó. Está perdendo o som. Então eu diminuo aqui. A sensibilidade está aumentando aos pouquinhos. Então, ó, pronto. Oi, som. Depois que eu fiz as conexões, aqui geral, a gente vai lá e liga a nossa caixa de som. Vamos lá ligar. Depois de ter ligado na caixa de som, você aumenta aos poucos. Você vai fazer o seguinte: você vai ter diminuído isso aqui tudo e vai aumentar isso aqui pouquinho. Aumenta um pouco, como eu falei, 5 e U. E agora você faz o que? Você aumenta aos poucos o som. Como assim? Vou pegar o nosso microfone aqui. Esse outro não estou usando por enquanto. Pegar aqui e falar alguma coisa, ó. Tô falando. Tá vendo que tá saindo nada? Mas agora quando eu, ó, aumentar aqui, ó. Oi, som. Você tá vendo que tá saindo um pouquinho meio baixo ali? Sai um pouquinho meio baixo. É por questão que lá na caixa de som o som tá muito baixo. Não é nem aqui no master, ó. Tá vendo? Oi. Se aumentar, sai mais, mas não é ideal. Tá vendo que tá saindo muito? Tá ultrapassando bastante, então não é ideal isso. Então a gente diminui aqui e ajusta lá. Vamos ajustar lá no nível de entrada. Pronto, agora que eu ajustei, lá aumentei o volume de linha e o volume geral da caixa. Vamos ver a diferença agora? Vou deixar normal. E ó. Oi, som. Tá vendo a diferença que ficou? Então é nesse estilo que a gente faz para poder, pelo menos, ligar um som, né? Dessa forma, a gente toma cuidado, não exagerar, tá vendo? Isso aqui exagera muito no som, não é ideal. E existe uma forma correta da gente segurar o microfone para evitar alguns problemas com microfonia. Vou tentar causar uma. Ó, para vocês entenderem a diferença do que é isso daqui do ganho, ó, deixar o som aqui um pouquinho baixo, ó, dá para escutar. Aumentar aqui, ó, tá vendo? Ó, ele tá captando mais. Se eu colocar aqui um pouquinho mais avançado, ó, ele ainda identifica. Isso por quê? Porque ele está captando mais detalhes. Então basicamente ganha para isso. Aí quando eu diminuo, ó, eu estou aqui, ó, basicamente nessa mesma distância de você, só aqui em cima. Eu vou diminuir, ó, ele já não capta mais. Então é ideal que a gente tenha cuidado em não exagerar nesse ganho. E a gente só exagera, por exemplo, em alguns que são aqueles que não são tão bons. Mas mesmo assim a gente tem um pouco de cuidado. Por quê? Porque a gente não exagera, para não ter microfonia. O que é microfonia? É quando basicamente o microfone
ele se realimenta do que está saindo ali da mesa, da caixa de som. Então o som está saindo de lá e está vindo de novo para o microfone. E é por isso que é ideal que a gente geralmente não deixe nossos microfones perto da caixa de som. Por quê? Porque ele vai captar e tem chance de dar o quê? Uma microfonia. Existem técnicas, tem gente que tem que tirar o agudo aqui, ó. Mas você vê a diferença que ficou? Aumentou o agudo, ó, a diferença. Então, tomar cuidado para não acabar causando essa microfonia. Bora tentar causar um pouquinho? Eu vou aumentar o volume aqui no máximo. Bora ver. Oi. Isso aqui não mantém. Mas tá vendo que ele não altera? Agora, se aumentar o ganho, ó. Oi. Oi. Eu vou apontar agora o microfone. Vou apontar o microfone agora para a caixa de som, para vocês entenderem como é que fica. Vou apontar. Viu o que aconteceu? Percebeu o que aconteceu? Isso aqui foi o que chamamos de microfonia, porque eu peguei o que ele estava liberando. Então, meio que acontece um loop, ele faz essa microfonia. E é por isso que a gente tem que ter muito cuidado na hora de a gente fazer uma leitura, ou falar perto de uma caixa de som, ou até mesmo a forma como a gente segura o microfone. Tem gente que segura assim, ó. Segura por aqui, ó. Isso aqui não é ideal. Você tem que segurar aqui, sem tampar, porque o microfone, ele tem a sua forma de captar o som. A maioria dos microfones, eu geralmente ignoro a parte aqui atrás. Mas tem microfone que não. Então é bom você sempre ter cuidado. O ideal é que você faça o quê? Deixe assim, deixe na sua frente, para sua boca. Não é para deixar assim, embaixo da sua boca. É para deixar assim, de frente. Por uma questão de que ele capta o som melhor assim. Se você deixar para baixo, ele não vai captar da melhor forma e fica meio abafado o som. Então é bom a gente ter muito cuidado com a questão desse microfone. A gente sempre deixa assim dessa maneira e lê na calma. Uma coisa que a gente tem que ter cuidado e algo que é de grande importância é que, embora a gente possa fazer algumas coisas com o som, melhorar, aumentar, não é ideal que a gente exagere. De novo, mais uma vez, a gente não pode exagerar, porque se a gente exagera no som, acontece de que o que vai acontecer? Vai dar aquela microfonia, ou o som vai estar muito ruim e vai começar a bipar aqui, ó. Vou tentar bipar. Ó, oi. Tá vendo o bip que deu? Isso é o que chamamos de peak lead. É o bip dizendo assim, que está passando mais do que necessário no som. E até mesmo a caixa de som, ela possui Então a gente tem que ter cuidado. Então se a gente acaba estralando, isso vai bipar e não é ideal. É normal que algumas vezes ele bipe, dependendo da sua mesa de som, do que você está fazendo com ela. Mas lembre-se mais uma vez, não é necessário se desesperar para caso isso aconteça. Você vê, tá dando alguma coisa muito ruim, então pode ficar calmo, não vai dar muito problema. Então tenhamos cuidado em não exagerar. É ideal, então, por exemplo, se a pessoa lá que está com o microfone está falando muito baixo, o som está ruim e você já tentou de tudo para aumentar e não pode fazer mais nada do que isso, você tem que pedir para a pessoa falar mais alto, cantar mais alto, usar mais a voz ou aproximar até o microfone. Lembre-se, tem que estar a uma distância legal o microfone. Se você aproxima muito o microfone da boca, começa a ficar meio grosso. Então é necessário você manter uma distância. Dado isso, a gente já compreendeu basicamente como monta o nosso som. Vamos ver agora como é que funciona um sem fio, né? Que isso aqui é um sem fio, e vale ressaltar que é de grande importância entender como que acontece, como ocorre a captação do sinal. Por quê? Vamos entender agora? Pronto, eu peguei agora o microfone aqui, Bluetooth. Seria para vocês verem, ó, que eu até aumentando aqui, ele até recebe. Agora tá ok, mas para um show muito grande eu tenho que aumentar. Olha de novo o microfone quando aumenta o ganho. Isso aqui, ó, vou deixar no flat. O que é flat? É quando eu deixar a equalização reta, basicamente nesse sentido. Não fiz nada. Aqui vocês estão ouvindo tranquilo, mas quando eu aumento, ó, tá vendo ali, ó? Oi, tá vendo? Ele sai, ultrapassa. Por que eu tô falando do microfone sem fio aqui agora? Vocês verem a qualidade. Esse é um microfone barato. E tá vendo o som que eu tô aumentando? Então, eu vou diminuir aqui um pouquinho e aumentar, ó, oi, som. Tá vendo como é que tá? Aqui, ó, oi, som. Aí, ó, oi, som. Oi, som. Aí eu vou aumentar um pouquinho só, oi. Entendeu? É assim que a gente ajusta. É claro, tendo um pouquinho de cuidado. Existe mais vídeo sobre isso. Mas lembre-se, aqui eu estou exagerando, não é para ser exagerado em todo momento. Isso aqui depende muito do microfone. Dado isso, por que eu estava falando de sinal? Isso daqui vai receber do meu microfone.
Então o que acontece? Se eu faço com que meu microfone, se eu estou a uma distância muito longe, com muita gente na frente, isso aqui não vai chegar da melhor maneira. Vai chegar com ruído e tudo. Então, para evitar esses problemas, você usa esse microfone em um espaço aberto ou bota esse receptor em um local que seja mais fácil dele captar. Por exemplo, deixar mais em cima. Porque assim, por exemplo, eu posso... Deixa eu dar uma... Tampar aqui, ó, pra andar, ó. Se eu fizer, ó... Isso aqui, ó. O ideal é fazer isso aqui, tirar. O ideal é que eu primeiro feche e depois tire. Porque muita gente faz isso aqui, ó. Opa, calma aí. Muita gente faz isso aqui, ó. Você tira com o som ligado e ele pode dar um bip. Agora não tá dando, mas ele pode dar um bip, um barulho. E a ideia é que você primeiro feche antes de conectar, né? E ó, na verdade tava nem saindo som agora. Mesmo o microfone ligado tá nem saindo som. Agora tá saindo. Então é a gente ter cuidado. Ó, fez o barulho. Então é a gente ter esse cuidado. Dito isso, né? Encerramos pelo menos essa parte de som na prática. Devemos ter, mais uma vez, cuidado na hora de usar esse microfone, pedir para a pessoa falar um pouquinho mais e assim por diante. Minha caixa de som, minha mesa de som, ela não possui XLR, ela possui só P10. Você vai utilizar P10, pode usar, não tem nenhum problema. Mas como eu falo, varia. Mas você entendendo o conceito ajuda bastante a realizar. Vamos agora ir para o último aviso. Tá vendo a diferença do microfone? Esse aqui tem uma qualidade muito melhor. Tá. Dito isso, vamos agora, a gente já encerrou basicamente como funciona para, basicamente no nível básico, a inserção dos equipamentos, das conexões. Agora é tomar cuidado, ó. Eu não sei se vocês estão ouvindo, tá tendo uma microfonia um pouquinho. Aí eu diminuo aqui. Tá tendo uma microfonia. Para evitar de vocês acabarem indo muito para o nível intermediário, uma maneira que às vezes algumas pessoas usam é tirar o agudo e tirar o médio. Mas eu vou ver no próximo o que ele faz. Pronto, gente. É isso que a gente entendeu. Que a gente vai fazer agora no nível básico. Você já sabe pelo menos montar um som básico. Se quiser, você pode pegar outro XLR e botar para outra mesa, para outra caixa de som aqui também. Tem nenhum problema. Só lembrar daqui, ó, feche. Antes de tudo, feche. E como é que eu desligo? Você vai primeiro fazer o quê? Você vai abaixar tudo aqui, abaixar. Depois que eu abaixei, ó, abaixei, eu vou lá e desligo a caixa de som. Por quê? Por uma questão de que é o processo contrário. Eu ligo primeiro, quando eu vou ligar, eu vou primeiro ligar aqui, depois conectar e ligar ali depois a caixa de som. E aqui, quando eu quero desligar, eu desligo a caixa de som primeiro e depois eu desligo aqui. Aqui você pode também não ter problema não, você desligar com isso aqui e depois desconectar os equipamentos, sem nenhum problema. Mas é isso, pessoal.